Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Bom dia, um feliz sábado a todos os irmãos. Nós estamos hoje dando continuidade àquela série que iniciamos há alguns meses, uma série que trata das bem-aventuranças. Como os irmãos já sabem, as bem-aventuranças, elas foram proferidas por Jesus num sermão muito famoso, conhecido como Sermão da Montanha. Esse sermão foi proferido por Jesus logo no começo do seu ministério e foi um sermão onde Jesus buscou apresentar para os seus discípulos, para aquela multidão, para as pessoas, os princípios fundamentais do reino de Deus. E Jesus Cristo, por meio desse sermão, tentou passar para aquelas pessoas os alicerces, os fundamentos, a base de toda a religião cristã. Então seria um curso, esse sermão foi um curso introdutório do cristianismo, eu poderia dizer assim. E hoje nós vamos falar sobre a 8ª bem-aventurança. Já falamos sobre 7 bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, enfim. E aí foi, né? Os mansos que têm fome e sede de justiça. Mais recentemente, a última, né? Falamos sobre os pacificadores. Antes dessa, teve a dos limpos de coração. E são características dos cristãos, características do caráter de Cristo e que também deve estar presente na vida dos cristãos. E hoje nós chegamos finalmente à última bem-aventurança, né? E essa bem-aventurança é um pouco diferente das anteriores. Essa bem-aventurança, ela foge um pouco da regra geral do que foram as outras bem-aventuranças, né? E é bom sempre lembrar, né, essa palavra bem-aventurado, os pobres de espírito, bem-aventurados que choram, significa feliz. E não é uma felicidade comum, é uma felicidade de bênção. Seja bendito, seja abençoado, seja feliz aquele que é pacificador, por exemplo, né? E as bem-aventuranças que nós tratamos até o momento, elas são diferentes da de hoje. Por quê? Porque todas as que nós falamos até agora, elas dizem respeito à característica do cristão. Então falam sobre a mansidão, sobre a humildade, falam sobre a característica do cristão ser um pacificador, de ter um coração limpo. Só que a de hoje, a diferença dela é que ela não trata de algo que o cristão é, ou de algo que o cristão faz. Mas a bem-aventurança de hoje trata sobre algo que o cristão sofre. Olha que interessante isso, né? E eu vou colocar aqui o texto base da nossa mensagem de hoje, que está em Mateus 5, 10 a 12. Mateus capítulo 5, versos 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E continuando no verso 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Por fim, o versículo 12 diz: regozijai-vos e exultai, ou seja, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão, a vossa recompensa, o vosso prêmio nos céus. Pois assim, da mesma forma, perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém? Há um ponto interessante nessa bem-aventurança, porque ela parece ser paradoxal, é um paradoxo. Paradoxo que é? É uma coisa um pouco assim contraditória, né? É muito fácil entender que uma pessoa que é pacificadora,
como estudamos na mensagem passada, que ela possa ser feliz. Bem-aventurados pacificadores. Feliz aquele que cultiva a paz, que promove a paz. É até razoável entender que é feliz aquela pessoa que é mansa. É feliz aquela pessoa que tem fome e sede de justiça, que tem desejo de ouvir a palavra de Deus, ou que é feliz uma pessoa que é misericordiosa, que trata os outros com misericórdia, assim vai, né? E por aí vai. Mas é muito difícil entender como é que pode ser feliz uma pessoa que está sendo perseguida, porque é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, bem-aventurados a quem? O Mateus 5,10. Os perseguidos por causa da justiça. Como é que Jesus poderia dizer que uma pessoa que é perseguida, que uma pessoa que é injuriada, que uma pessoa que é insultada, que uma pessoa contra quem são proferidas mentiras, como é que Jesus pode dizer que essa pessoa é feliz? Você, por acaso, já foi alvo de mentiras? Você já foi alvo de uma injúria, de uma calúnia, de uma difamação, de um xingamento? Se você já foi alvo desses ataques, isso tanto na vida adulta, quanto na escola também, quando você era criança, você sabe perfeitamente que isso não é uma coisa que te deixa feliz. Qualquer pessoa que é xingada, que é ofendida, que é injuriada, uma pessoa que recebe mentiras, mentiras são ditas contra ela, a tendência natural é que ela fique o quê? Que ela fique irritada, que ela queira ir para o contra-ataque, que ela queira xingar ainda mais forte a outra pessoa que a insultou. Né? Isso é o sentimento natural de alguém que é perseguido, que é insultado, que é injuriado. Mas vem Jesus e diz assim, escuta, se você é perseguido por causa da justiça, você é feliz. Você é bem-aventurado. Essa é o primeiro paradoxo. Nós vamos entender como funciona isso ao longo aqui da nossa mensagem, ao longo da nossa exposição. Como é que funciona esse paradoxo, né? Mas antes de mais nada, eu tenho que destacar que essa perseguição, essa injúria, esses ataques que o cristão sofre, só são uma bênção, só geram a real felicidade se forem ataques sofridos por causa da justiça. Então, notem bem, não podemos esquecer isso aqui. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. São pessoas que tentam promover aquilo que é justo, aquilo que é correto. São pessoas que na vida prática, e não só na teoria, não é uma perseguição ideológica, não é uma perseguição por um conceito que você prega, ou por uma doutrina que você profere, por um ensinamento. Não. Essa perseguição é porque a pessoa está promovendo a justiça na vida prática. Então, não é qualquer tipo de perseguição. Isso tem que ficar bem claro. Tá? E é aquela perseguição que Jesus e que os profetas sofreram. Essa odiosa perseguição, ela acontece não porque o mundo não goste do cristão. Na verdade, ela acontece porque o mundo odeia Cristo. E o mundo se sente reprovado por meio da conduta exemplar dos cristãos. É a conduta dos cristãos, e não aquilo que eles falam, não é aquilo que eles pregam. É a conduta dos cristãos que faz com que eles sejam odiados. Porque a conduta, o comportamento decorrente de um coração transformado pelo Espírito de Deus, é esse comportamento que serve como um constante reprovar da conduta do mundo. E isso gera a perseguição. Foi assim na vida de Cristo. Jesus ele vivia de uma forma tão perfeita, pregando
curando, ajudando os necessitados. Ele falava do reino de Deus e aquela vida pura, irrepreensível, servia como uma constante reprovação quando comparado à conduta, ao procedimento dos líderes religiosos daquela época. Por isso Jesus começou a ser odiado, não só pelo que ele falava, mas principalmente pelo que ele vivia. Quando o cristão ele vive uma vida que reflete a vida de Cristo, não tem como ele não ser perseguido, não tem como ele não ser injuriado, não tem como ele não ser xingado. Agora eu pergunto, todos os cristãos são elegíveis para sofrer essa perseguição? Todos os cristãos sofrem essa perseguição? Vamos ler o que está escrito ali em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Quem sofre a perseguição? Aqui diz: todos os que queiram levar uma vida de fé em Cristo Jesus terão de suportar perseguições. Não são todos os que frequentam a igreja. Não são todos que têm o seu nome registrado no livro da igreja. Não são só pessoas que frequentam uma igreja. É possível que muitas pessoas perseguidas por causa da justiça nem sequer frequentem uma igreja. Mas em sua vida, ela represente, ela exemplifique, ela reflita o que foi a vida de Jesus. As pessoas que querem levar uma vida de fé em Cristo e se comportando como Cristo se comportou, elas vão sofrer perseguições. É isso que diz a Bíblia. Isso é inegável. Né? E o que motiva essa perseguição? Já falei um pouquinho, né? Mas existe aqui um verso de Apocalipse que eu queria detalhar com os irmãos. Apocalipse 6:9. Fala ali da abertura de um selo, né? O quinto selo. E o profeta, ele vê em símbolos, ele vê ali imagens, né, que representam verdades espirituais. Ele diz assim, que ele viu almas embaixo do altar, daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Olha aqui, 2 motivos. Essas pessoas que eram as pessoas que tinham sido mortas por 2 motivos. Pela palavra de Deus, por causa da palavra de Deus, e por causa do testemunho que sustentavam. Eu tentei procurar essa palavra testemunho no original grego, e eu me surpreendi quando eu vi que a palavra testemunho no original grego é martorria, que significa, escreve assim, martíria. É a palavra mártir. Que significa a palavra mártir? A palavra mártir, quando vem na nossa mente, vem aquela pessoa que morre, né? Ah, ele está sendo martirizado, ele foi um mártir, quer dizer, ele morreu. Isso que vem na nossa mente. Mas o sentido da palavra mártir é de uma pessoa que deu testemunho. Ela deu testemunho até judicialmente. Num julgamento não tem uma testemunha? Que o juiz chama ali para dizer tudo aquilo que ela viu, tudo aquilo que ela ouviu, tudo aquilo que ela experimentou. E esse testemunho, meus irmãos, o bom testemunho não é aquele testemunho de que você ouviu dizer só. O bom testemunho é aquele que você viveu. Quando uma testemunha chega para o juiz e o juiz faz uma pergunta para a testemunha pode falar assim, aconteceu tal coisa. Aí o juiz vai perguntar, você viu? Aí a testemunha fala, não, eu ouvi dizer. Foi uma pessoa que disse para outra, que disse para outra, e chegou aos meus ouvidos que isto aconteceu. O juiz não considera essa testemunha. Ele fala, não, essa testemunha aí ouviu dizer. Pode ser que a pessoa que falou mudou um pouco, não falou corretamente. A testemunha que tem valor para o juiz é aquela que diz aquilo que ela viu e que ela ouviu. Ela fala, aconteceu isso. E o juiz pergunta, você viu? Ela fala, eu vi. Foi na minha frente. Eu experimentei aquilo. Eu vivi essa experiência. As pessoas que
que o apóstolo João viu, que foram martirizadas, que foram mortas, elas morreram não só por acreditar e seguir a palavra de Deus, mas por experimentarem, por terem essa experiência de vida. Não são só as pessoas que ouviram da palavra, mas aquelas que viveram efetivamente, né? Agora, uma coisa interessante, quando a gente fala de perseguição, nós imaginamos que quem vai nos perseguir são os inimigos da fé, são os inimigos do cristianismo, é o governo, né? São partidos políticos, são vizinhos que não dão bola para a religião, que vão nos delatar. Mas eu pergunto, onde Jesus disse que as perseguições começariam? Mateus 10:17. Olha só esse verso. Acautelai-vos, disse Jesus. Ou seja, tomem cuidado. Acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Olha aqui onde começa a perseguição. Sinédrio e sinagoga. Talvez algumas pessoas não estejam familiarizadas com essas expressões, sinédrio e sinagoga, né? O que era o sinédrio? Na Palestina, na época de Jesus, na época do governo romano, né? Os anciãos judeus, a liderança daquela comunidade judaica, tinha ali um grupo de líderes que eles chamavam de sinédrio. Esse sinédrio é como se fosse o STF dos judeus. Né? Ele tinha uma função judiciária, ele julgava, mas tinha uma função administrativa também, de governo, né? E principalmente uma função religiosa, porque quem participava do sinédrio eram os líderes religiosos. Né? E existia também a sinagoga. O que é a sinagoga? A sinagoga era a igreja dos judeus, era onde eles iam ali para ler a palavra de Deus, ler as escrituras. E note, irmãos, que Jesus está dizendo a perseguição por conta da justiça vai começar onde? Dentro da igreja. É dentro da igreja, pelos líderes religiosos, oficiais da igreja. Olha que impressionante isso. Tudo bem, pode existir perseguição pelo governo? Pode. Pode existir perseguição pelos inimigos declarados de Cristo? Pode. Mas a perseguição começa na igreja. Isso é impressionante. E eu diria, como começaria? E até que ponto chegaria essa perseguição? Até qual é o limite dessa perseguição? Em João 16, 1 e 2, Jesus diz o seguinte: digo essas coisas para que vocês não desanimem da fé. Então, você que frequenta a igreja, né, e pode ser que às vezes pode estar sendo fortemente ou levemente perseguido, porque a perseguição ela tem várias gradações, ela tem vários níveis. Pode ser uma perseguição velada, pode ser uma perseguição silenciosa, né? A recomendação de Cristo é o seguinte: não desanime da fé. Jesus disse: eu digo essas coisas para vocês, para que vocês não desanimem. Vocês serão expulsos da sinagoga. E virá o tempo, depois, né, da expulsão, que aqueles que os matarem pensarão que estão prestando um serviço sagrado a Deus. Olha que absurdo! Vai chegar ao ponto de algumas pessoas entenderem que se matarem um cristão, vão estar fazendo algo bom, que Deus aprova, algo bom para a sociedade, para despoluir a igreja, né? Para despoluir o mundo, para purificar. Né? Olha que ponto que chega o fanatismo. Né? Matar achando que matar alguém poderia agradar a Deus. E essa morte, meus irmãos, essa morte não é só a morte física. Não é só te crucificar, literalmente, né? Ou dar um tiro na sua cabeça. Não.
essa morte, a pior morte, é a morte moral, é a morte psíquica, é aquela que vem em decorrência de vários ataques. É o que nós já lemos aqui, né? Em Mateus 5,11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Jesus mesmo disse que quando nós injuriamos um irmão, nós somos réus daquele mandamento, não matarás. Eu deveria ter coletado, eu deveria ter preservado esse verso, reservado ele escrito aqui para passar aqui para os irmãos. Mas está lá, inclusive, no Sermão da Montanha. Quando nós odiamos um irmão, falamos mal de um irmão, injuriamos um irmão, falamos mentira sobre um irmão, nós estamos cometendo um pecado gravíssimo, um pecado de morte, né? Equivalente ao não matarás, porque nós estamos matando a reputação, nós estamos matando a honra desse irmão. E talvez estamos até afastando essa pessoa da igreja, né? Então, essa mensagem ela é dúplice. Ela tem duas dimensões. Primeiro, você, como cristão, que pode ser perseguido, e certamente o será, não desanime, tenha fé. E você, que se diz cristão, pode estar se tornando um perseguidor também, toda vez que suspeita de um irmão, fala mal pelas costas, né? Fala uma mentira, achando que está fazendo bonito, né? Então, Deus nos livre de estarmos nessa categoria também, né? Porque sempre nós nos colocamos como os perseguidos, mas poucas vezes atentamos para o fato de que podemos ser também, infelizmente, estar na categoria dos perseguidores. Isso é muito sério, né? E qual é a lição que Cristo Jesus nos alertou para que nós jamais esquecêssemos? Isso deve ficar na mente do cristão para sempre. Sempre que Jesus, sempre que aparece na Bíblia, lembra-te de alguma coisa, lembrai-vos, né? É uma coisa que a gente não precisa esquecer, não pode esquecer, né? É aquele discurso que é importante, que tem que guardar na memória. E tem um lembrai-vos aqui em João 15:20. Jesus está dizendo, lembrai-vos. Lembrai-vos do que eu vos disse. Se Jesus já disse, então ele está repetindo. O bom professor, ele sempre repete. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. O que Jesus quis dizer? Se homens me perseguiram, estão me perseguindo, vão perseguir vocês, meus seguidores, disse Jesus. Por quê? Porque o servo, ele não é maior do que o seu senhor. Se eu, que sou o Senhor, disse Jesus, estou sendo perseguido, vocês que são os servos também serão perseguidos. Mas bem-aventurados sois quando forem perseguidos. Vocês devem se regozijar, devem estar felizes, né? Porque são bem-aventurados, são benditos, são abençoados. Toda vez que, por causa da justiça, por tentar viver uma vida justa, alinhada com os princípios de Cristo, você for perseguido. Eu quero ler a última passagem, né, que está em Isaías 43, 1 e 2. Ela serve de alento a todos nós e ela deve ser uma palavra, é poderosa essa palavra, que deve ser guardada no seu coração. É uma palavra de esperança, é uma palavra de amor, é uma palavra de cuidado que vem de Deus. Guarde essa palavra, meu irmão, guarde essa palavra no seu coração com muito carinho. Isaías 43, 1 e 2. Deus diz assim, não temas, porque eu te remi. Remir significa resgatar. É como se você tivesse sido sequestrado e alguém já tivesse pago o valor do seu resgate. Então Deus está dizendo, não temas, porque eu já paguei o valor do seu resgate. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Você, meu irmão, é propriedade exclusiva
de Deus. Você não pertence ao mundo. Você tem um dono. Deus é o seu dono. E ele pagou o resgate. Ele é dono duas vezes. Primeiro porque ele te criou. E quem cria algo é dono da criatura. O Criador é dono da criatura. Quem criou é dono da coisa criada. E em segundo lugar, Deus é dono, é seu dono, porque ele pagou o resgate. Ele te resgatou. Por isso Deus pode dizer, ele olha para você, Nelson, ele olha para você, Paula, ele olha para você, Mário, ele olha para você, Carol, ele olha para você, João, Pedro, e ele diz, tu és meu. Então significa o quê? Por isso, quando passares pelas águas, entenda que quando você passar por tempos difíceis, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Que Deus abençoe a todos os meus irmãos. E eu peço que todas essas características das bem-aventuranças estejam com todos vocês. Que Deus abençoe. Amém.